Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O Projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Mestre em Direito Público pela UNB, João Batista de Almeida teve uma carreira de 19 anos no Ministério Público Federal. Nasceu em 1949 em Queluz, interior de São Paulo, onde foi prefeito aos 27 anos. Trabalhou em cartório, advogou e em seguida veio para Brasília, onde assumiu o cargo de procurador em 1984. Entre 91 e 2001 foi secretário-geral do Ministério Público da União e foi então promovido a subprocurador-geral da República. Em 2003 aposentou-se. Hoje dedica-se ao seu escritório de advocacia e à literatura. Hoje nos acompanha o Dr. João Batista de Almeida, subprocurador da República, aposentado, no projeto Memórias do Ministério Público Federal. Eu queria que a gente começasse, o senhor me contando onde o senhor nasceu, que ano nasceu. Eu nasci na cidade de Queluz, interior do estado de São Paulo, uma cidade que fica na divisa entre Rio e São Paulo. 180 para o Rio de Janeiro, 220 para São Paulo. Uma cidade famosa próxima lá é Aparecida do Norte, porque é a capital assim, religiosa do país, né? Está a 60 quilômetros da minha cidade em direção a São Paulo. Eu nasci lá numa família de 9 filhos, né? Meu pai era ferroviário, minha mãe era de prendas domésticas, né? Para cuidar de 9 filhos. E a infância minha foi essa. Eu estudei em escola pública o tempo todo, né? Na minha cidade. Sequer existia escola particular naquela época. E fiz até o que hoje é o 2º grau em escola pública. Só a faculdade depois é que foi particular, porque não tinha na região faculdade pública. E eu tinha que trabalhar durante o dia para pagar o estudo da noite. Então, em razão disso, eu só podia fazer uma faculdade mais próxima que desse condições de alcançar indo e voltando no mesmo dia. Como que o senhor começou com o direito? Foi o direito que te escolheu? Foi o senhor que escolheu o direito? Eu comecei trabalhando na área jurídica em cartório. Eu comecei no dia 8 de junho de 1965 em cartório. Eu tinha 16 anos e meio, né? Então eu trabalhei como auxiliar até ser emancipado aos 18 e lá fiz um concurso e com esse concurso eu fui admitido como escrevente e depois como oficial maior. Quando eu me formei em Direito, houve aquela necessidade de uma decisão que é para toda a vida, né? Foi criticado um pouco no começo, mas depois a família aceitou e viu que eu tinha razão ao tomar. Mas é uma decisão importante porque ela é um divisor de águas. Dali para frente eu tomei um rumo, a carreira jurídica, né? E segui em frente, advogando na minha cidade um bom tempo. Só fui parar algum tempo depois, quando eu fui eleito prefeito. E o senhor não quis ingressar na carreira política, o senhor escolheu o direito público. Como é que foi isso? Olha, a carreira política eu passei por ela, né? Até terminar o mandato. Mas depois que terminou o mandato, eu exerci a advocacia na minha cidade até fazer o concurso da Procuradoria. O senhor se lembra quando o senhor tomou posse? No dia 1º de outubro de 1984. Foi uma posse até que esteve ameaçada de não se realizar, porque um dos candidatos impetrou um mandado de segurança no Tribunal Federal de Recursos daquela época, que hoje é o STJ, e lá ele pedia suspensão porque ele se sentia prejudicado. E houve necessidade de um mandado de segurança do Procurador-Geral junto ao Supremo Tribunal Federal para cassar essa liminar. E o Procurador-Geral à época era Inocêncio Martins Coelho, e o ministro que concedeu a liminar era Cordeiro Guerra, que depois compareceu à nossa posse para prestigiar a posse e garantir fisicamente que a posse ocorreria, né? Então foi um destaque importante. Naquela época não se fazia posse em auditórios, né? A posse foi em pé no próprio gabinete do Procurador-Geral. Tomavam posse naquela data 39 procuradores. O doutor Inocêncio entrou, estava todo mundo sentado, ele perguntou: quem advoga aí? E eu levantei o dedinho porque eu era advogado antes. Então ele pegou: vocês 10 que levantaram a mão, podem sair e vão lá na PRDF conversar com o procurador-chefe de lá. Então, em razão disso, eu caí na primeira instância, Supremo,
e Tribunal Federal de Recursos. E quem foi para a advocacia, vamos dizer assim, que a defesa da União contenciosa, defesa da sociedade no sentido contencioso, teve uma continuação da advocacia, só que mudava o enfoque. Não defendia mais interesses individuais e nem defendia interesses só da União. Muitas vezes a União era acionada pelo Ministério Público. Isso aconteceu quando, em 89, eu ajuizei a minha primeira ação civil pública, que foi contra a própria União, que tinha liberado as mensalidades escolares, ele chamava de liberdade vigiada, mas que estava gerando abusos de todo tipo. Então eu ajuizei naquela época uma ação civil pública defendendo o interesse do coletivo dos consumidores, ou seja, dos alunos e pais de alunos que tinham que pagar aquele valor abusivo da mensalidade. E o senhor lembra de algum caso emblemático ali daquele início? Lembro de dois, né? Porque eu cheguei a atuar, fiz 2 ações civis públicas. Esse caso foi muito importante porque foi concedida a liminar, parou todo tipo de cobrança daquele tipo, né? E a União se esperneou muito, entrou com pedido de suspensão da liminar, houve um trabalho dos PROCONs, do movimento todo de defesa do consumidor, em cima do presidente do Tribunal Federal de Recursos, e ele manteve a liminar. Então, foi uma ação que me deu muito prazer, porque foi a minha estreia em ação civil pública. Só para lembrar, a lei que criou a ação civil pública é a Lei 8.347, de junho de 1985. Sim. Então ela fez 31 anos agora. E né? essa ação foi? Essa ação foi em 89. Né? Então foi assim, um trabalho que eu considerei muito importante. Na mesma época, eu fiz uma ação civil pública de natureza ambiental para defender o manguezal de Guarapari, no Espírito Santo. Eu nem era lotado em Guarapari, mas não tinha procurador lá que fizesse esse trabalho. Então o doutor Cláudio Fonteles me passou isso, ele era coordenador da Secodid e ele então me passou essa atribuição. E eu pesquisei manguezal, vi que era uma coisa importantíssima para a natureza, né? É berço dos peixes, dos camarões. E aí então com isso aí, esse berço da vida, né, do mar, eu me encantei tanto com a matéria e fiz ação, mandei fazer uma perícia que provou exatamente que o aterro do manguezal causaria um estrago imenso. Pretendiam fazer, em cima do manguezal aterrado, uma marina, uma espécie de um loteamento e equipamentos esportivos, um ginásio de esportes. Então, isso foi impedido. Aí, então, foi que eu me encantei por essa área dos direitos e interesses difusos e coletivos. Nesse período, em 1989, essa noção dos interesses difusos era muito pouco conhecida, né? Como que o Ministério Público, a atuação do Ministério Público Federal, contribuiu para que isso se tornasse algo que hoje em dia é assim, fundamental para a nossa cidadania? O Ministério Público acordou para isso na gestão do Procurador-Geral Sepúlveda Pertence. E foi então que ele formou assim, uma primeira comissão, né, de defesa dos direitos da pessoa humana. Depois isso evoluiu para a Secodid, e a Secodid então já era um setor específico de defesa dos interesses difusos e coletivos dentro do Ministério Público Federal. Então quem se adequava a essa área, quem gostava dessa área, era designado para fazer ações desse tipo. Foi então que houve esse despertar do Ministério Público para a importância que tinham os interesses difusos e coletivos. Até então só se pensava no interesse da União, em interesse coletivo, mas de uma forma muito restrita, já que nós podíamos ter legitimação, mas não tinha os meios adequados. A ação civil pública ela é muito diferente de uma outra ação ordinária qualquer, porque ela tem que ter uma legitimação extraordinária, quer dizer, tem que ter uma lei garantindo ao Ministério Público poderes para fazer esse tipo de ação. Então, não é todo mundo que pode. É o Ministério Público, entes públicos, associações civis, né, Defensoria Pública, portanto, a OAB, mas há necessidade de lei outorgando essa legitimação extraordinária. Então, isso surgiu com a lei de 1985. E também a questão da coisa julgada. A coisa julgada não é mais produzida em relação a uma pessoa, não é uma pessoa que vai ser beneficiária daquilo que foi objeto da condenação, é o coletivo.
Então, quando se defende o meio ambiente, você não está defendendo o meio ambiente para uma pessoa, se defendendo para o coletivo de uma cidade, para a coletividade, para a comunidade. E isso, então, é que dá o valor da atuação do Ministério Público, ele ter poderes para fazer essa defesa do interesse coletivo. Como que o senhor vê a diferença do que era o seu trabalho no início no Ministério Público e o que é hoje? Bom, eu, em certa medida, eu ajudei a fazer o Ministério Público de hoje, porque eu fui secretário-geral de 91 ao ano 2000. O que aconteceu de importante? Eu fiquei 4 anos com Aristides Junqueira e 4 anos e meio com Geraldo Brindeiro, né? Na época do Aristides, o que teve de importante é que em 93 foi sancionada a Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que regulamentava o que tinha aparecido em 88 na Constituição sobre autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público. Então, o Ministério Público deixou de ser dependente do Ministério da Justiça, deixou de ser um órgão, um penduricalho do Ministério da Justiça, que é executivo. Ele passou a ter autonomia. Então, com essa autonomia, nós tínhamos que implantar essa autonomia. E nós, na época do período Aristides, nós fizemos essa implantação. Surgiram projetos de lei orçamentária, nós estudávamos e fazíamos a nossa proposta, definimos as nossas obras, eu fiz os 2 primeiros concursos para ingresso de funcionários. Antes os funcionários vinham do Executivo para cá, isso acabou. O concurso de funcionários passou a ser feito pelo próprio Ministério Público. A nomeação dos procuradores e o concurso foi sempre feito pela própria Procuradoria, nunca terceirizado. Então, em razão disso, o Ministério Público começou a caminhar com as próprias pernas. Em seguida, na gestão geral do Brindeiro, houve a construção da nova sede. E eu participei de 80% da construção dessa nova sede onde nós estamos. Não como engenheiro, que eu não tenho essa formação, mas como secretário-geral. E como secretário-geral, eu tinha aquela visão, e sempre tive, de que nós somos vidraça. Então, qualquer coisa errada que aconteça no Ministério Público tem uma repercussão imensa. É como se dissesse, e quem fiscaliza o fiscal da lei? Nós somos o fiscal da lei. Então, tive a preocupação de que essa obra não tivesse aquela fama de obra superfaturada, de safadeza, de aditivo, de comissão, de propina. E graças a Deus não houve isso aqui. O projeto era Niemeyer, a construtora foi Serveng Silva Ilsan, mas ela disputou com outras 16 empresas. Ganhou porque tinha que ganhar e fez uma bela obra. Depois ela achou que tinha mais algum dinheiro para receber, entrou na Justiça e a Justiça é que está decidindo. Mas a Procuradoria não pagou nenhum tostão a mais do que aquilo que foi objeto do contrato. Então, quando eu digo que acompanhei 80%, é porque eu fui junto com o Brindeiro lá no escritório de Niemeyer, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Lá nós apresentamos o programa, quer dizer, o que nós precisávamos, o que nós queríamos. E a partir dali, então, houve um contato intenso com o escritório de Niemeyer até sair o projeto. Quando saiu o projeto, houve a licitação, que foi feita pela área administrativa, e em seguida houve início da obra. E eu acompanhei durante 4 anos a obra, foi de 96 até 2000. O que o Ministério Público trouxe para o senhor, o que agregou para a sua vida? Então, o Ministério Público na minha vida representou assim, a parte mais importante em matéria de carreira jurídica. 19 anos de Ministério Público, sendo que no Ministério Público eu percorri todos os níveis. Eu aposentei no final de carreira. Não existe cargo acima de subprocurador-geral da República. Cargo de carreira é até subprocurador-geral da República. Depois é um cargo isolado. Exato. E eu nunca tinha sonhado em ser procurador-geral da República e nem imaginava que tivesse chance por razões políticas. Não tinha esse carisma que se requer de um procurador-geral, né? Mas eu considero que eu fui muito feliz na carreira e gosto muito do que eu fiz, faria tudo de novo, começaria tudo outra vez. E eu queria que a gente aproveitasse esse ensejo de ver esse nascimento de uma carreira jurídica, o senhor desse algum recado para quem está querendo ingressar na carreira. O que eu posso dizer é que é uma carreira maravilhosa, é uma carreira assim
que realiza qualquer profissional da advocacia. Eu sei que poderia conseguir realização como juiz, como advogado, como magistrado, ministro, mas o papel do Ministério Público ele é muito importante, ele é diferenciado. Essa possibilidade que nós temos de defender a sociedade, de proteger a democracia, de tentar fazer os direitos fundamentais previstos na Constituição, isso não tem preço. Isso só o Ministério Público consegue fazer. Então, se você faz parte da história naquele momento e tem condições de defender esses interesses, eu considero que isso é o máximo que pode acontecer na vida de um profissional de uma carreira jurídica. Portanto, só o Ministério Público Federal, o Ministério Público pode fazer isso. Que bom. Muito obrigada por partilhar a sua experiência com a gente. Tá bom, eu que agradeço.